Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3Q Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira, e também um apoio da revista Tecnologia e Defesa e do Esquadrões de Combate. Hoje nós estamos num episódio um pouco diferente, que tem um cheiro de água salgada. Estamos na sede do Esquadrão de Interceptação e Ataque do Comando da Força Aeronaval da Marinha do Brasil, o VF-1, que opera com os caças A4 Skyhawk. Comigo aqui, o comandante do VF-1, capitão de fragata Andrade Júnior, um grande amigo, um excelente piloto, um excelente militar, que eu te agradeço pela oportunidade de fazer essa entrevista e esse bate-papo hoje aqui no programa. Então, o prazer é meu, João, de estar aqui no podcast. É um programa consolidado aqui na aviação de combate do Brasil. Nos episódios eu já pude escutar muitos dos ícones da aviação de caça brasileira, e é só alegria poder participar, poder contar um pouco aqui como é que é a nossa vida na aviação de caça naval. E é muito interessante porque é o primeiro que nós estamos fazendo com a Marinha. Então, exatamente, tive muito orgulho de ser o primeiro marinheiro a participar do seu programa. Obrigado mesmo pela recepção. Aqui é a Praça d'Armas do Esquadrão, que aqui na Marinha existe toda uma simbologia, todo um vocabulário diferente do que a gente está acostumado na Força Aérea e também no Exército, né? Então a Praça d'Armas é onde o local dos oficiais aqui, onde vocês se reúnem, tomar um café, comer um lanche, bater um papo, dar uma relaxada, né? No meio do expediente, né? Exatamente, é como se fosse o bar dos pilotos, tem uma tradição, a Praça d'Armas da Marinha. Então também é um lugar onde a gente fala que eu sou o comandante do esquadrão, mas a Praça d'Armas é do imediato, né, que é o segundo em comando. Então ele desempenha um trabalho muito importante aqui nesse local, que é de manter a nossa equipe coesa e pronta para desempenhar nossas atividades ali no dia a dia. E André Júnior, hoje a gente estava retomando aqui, eu estava pegando umas colinhas, lendo alguns documentos um pouco mais históricos. 98 foi um ano muito importante para a aviação naval, porque marcou a retomada da operação de uma plataforma, de um avião de asa fixa, né? Até então a Marinha só utilizava helicópteros desde 65 com o decreto presidencial do Castelo Branco, que acabou determinando isso. E em 98 aconteceu tudo, né? Num estalar de dedos veio o decreto, 22 dias depois os Skyhawk foram adquiridos do Kuwait, e em 2000 a primeira aeronave fez o seu voo. Então, são 25 anos de Skyhawk voando aqui no Brasil. Um marco muito importante para vocês, né? Não, com certeza, né? A história da aviação naval é dividida em fases, e essas fases são todas marcadas por mudanças na legislação que ditaram o uso ou não de aviões. E a chegada dos Skyhawks aqui, ela marcou a quarta fase da aviação naval, que se desenrola desde hoje, desde 98, que foi quando a Marinha readquiriu o direito de ter aeronaves de asa fixa da Força, orgânicas da Força Naval, para contribuir para as missões da Esquadra e do Poder Naval do Brasil. Então, para a gente é muito importante, o VF carrega toda essa história, esse simbolismo, que foi fruto de muita luta dos oficiais que vieram antes de nós, do ministro da Marinha na época, o almirante Mauro César, e estamos aqui conseguindo manter vivo esse legado, voando cada vez mais alto. E é interessante, importante até ressaltar esse momento atual que vocês estão vivendo, no sentido de que toda a frota está modernizada, o esquadrão é mais do que consolidado, tendo atingido todos os níveis operacionais possíveis com esse equipamento, executando essas missões. E como é que é hoje esse rol de missões do esquadrão em prol do apoio à Marinha do Brasil? O esquadrão, desde o início da operação, lá nos anos 2000, tem vivido uma crescente, né? Então, aos poucos, fruto também da comunidade aeronáutica no Brasil, que abraçou a chegada dos aviões. Então nós temos desenvolvido parcerias muito boas, não só com as empresas do ramo aeronáutico, como o caso da Embraer, que fez a nossa modernização, mas também com a Força Aérea. Então, ao longo do tempo, o VF conseguiu crescer. Nós adquirimos os aviões, começamos a fazer operações embarcadas, e algum tempo depois estávamos fazendo interceptação, lançando mísseis, bombas, participando de voos de pacote, como na Cruzex. Então é um pouco da gama de missões que o esquadrão faz, né?
É uma tendência nas marinhas desde a década de 90, a gente vê com a própria chegada do F-18, que é um avião multimissão. E eu acho que um diferencial nosso é que a missão principal do VF ela é apoiar navios, né? A nossa diferença grande para a Força Aérea é que nós existimos aqui para servir aos meios de superfície, à necessidade de defesa da Amazônia Azul, de formação de uma consciência situacional marítima. E para isso nós não somos especializados a caça-bombardeio, defesa aérea, a gente acaba tendo que fazer tudo. Então é complicado para ser um aviador naval nesses tempos modernos, a gente tem que saber de tudo um pouco, é como se fosse o triatleta da aviação. É complexo, então não é? É complexo. E a gente tem que performar bem em todos esses campos, né? Desde a operação fuzileiro naval, operando lá sob terra, fazendo apoio aéreo aproximado, aquela coisa mais de filme, né, que chega lá e salva a guerra, até a defesa aérea de força naval, isso tudo num contexto que está mudando muito rápido. Hoje em dia nós vemos as ameaças mudando muito rapidamente, então a guerra não é mais como se via nos filmes, agora nós estamos preocupados com drones, com mísseis hipersônicos, e tudo isso dá um tempero a mais na nossa vida, né? Então, ano passado, por exemplo, no começo do ano nós estávamos operando com porta-aviões americano, depois nós fomos para Formosa fazer apoio aproximado com os fuzileiros navais, lançando bomba real. 2 dias depois, nós já tínhamos voltado para São Pedro da Aldeia, estávamos fazendo defesa aérea da Força Naval contra drones, né, então interceptando efetivamente veículos aéreos não tripulados, fazendo escolta de helicóptero e lançando bombas, fazendo ataque naval sobre o casco da ex-fragata Greenhill. Então isso mostra como o ambiente, as missões que o esquadrão desempenha são dinâmicas. Não tem rotina aqui, né? Não tem rotina, né? E a própria missão institucional do esquadrão, ela é interceptar e atacar alvos aéreos, e atacar e acompanhar, detectar e acompanhar alvos de superfície. Tudo isso em proveito da Força Naval e dos grupamentos operativos de fuzileiros navais. Com um avião como o Skyhawk, que a gente sabe que esses aviões eles vieram do Kuwait, salvo engano foram os últimos a serem produzidos no mundo, ou seja, e não foram tão voados assim no Kuwait, ele operou por algum tempo, mas não era um avião que foi muito utilizado lá em operação. Tem um legado, né? Esses aviões já passaram por um batismo de fogo, né? Sim, os aviões são da última fornada, a última leva de A4 que saiu da fábrica. Eles são a versão M, que foi uma versão desenvolvida para os fuzileiros navais americanos, e tem uma série de melhorias. E foram para o Kuwait, foram pouco voados lá. Nós sabemos aqui que, em termos de célula, nós temos avião até 2100. O problema é manter todos os equipamentos que são necessários para um avião com essa idade, né? O avião é um projeto da década de 50, mas como você falou, tem muita história, é um avião que tem um legado imenso, é um avião muito capaz, e eu acho que é o avião certo para a Marinha. A aviação de asa fixa na Marinha deu certo porque o A4 foi a aeronave que foi escolhida, apesar de ter sido uma compra de oportunidade. Então acho que os astros se alinharam, era para a gente ter avião mesmo. É uma aeronave barata de operar. Nós vemos hoje empresas internacionais que fazem figurativo inimigo usando o A4, com contratos milionários, né? Se a gente entra no site da Draken agora, eles falam que voaram no ano passado mais de 1000 horas como agressor contra F-16, F-35. Então mostra a capacidade da aeronave. Então ela ainda tem muita coisa para entregar, mesmo sendo um projeto antigo. Essas aeronaves, da mesma forma que a nossa, passaram por um processo de programa de modernização. A empresa Top Aces também usa o A4, ou seja, é uma aeronave barata, é um bom custo-benefício. E é muito versátil, né? Muito versátil. Então eles usam desde reboque de alvo para tiro aéreo até para fazer combate aéreo. E nós tivemos um contato esse ano com o pessoal da empresa Top Aces e o CEO da empresa veio visitar o esquadrão. Que legal. E ele falou que fica muito feliz, que às vezes vê a gritaria no bar dos pilotos lá, porque eles vão fazer o debriefing da missão e ia bater no Eurofighter. Então dá um caldo ainda. Com o Skyhawk. Com o Skyhawk. Então dá um caldo. Nós vemos alguns vídeos na internet, às vezes tem um do A4 contra o F-22. Claro que parecia que o A4 estava mais correndo pela vida do que efetivamente combatendo, mas ele entrou. E quando se pensa que foi um avião que foi criado para ser um avião de ataque e não um interceptador, a gente está mostrando uma história de superação do avião, né? Então isso realmente inspira nós que somos os pilotos e estamos empregando essa plataforma de sistema de armas, toda a genialidade que existe por trás da criação dela. E isso faz com que a gente entregue muita coisa para a Marinha, mesmo com a aeronave um pouco antiga, tem várias limitações, a gente não pode esconder isso,
mas que oferece muito ainda. Eu acho que a Marinha tem muito a ganhar operando A4, principalmente depois da modernização. Essa parceria que nós fizemos com a Embraer foi incrível. A aeronave ficou uma consciência situacional fantástica, nós temos um radar muito bom e possibilitou o esquadrão a cumprir missões que antigamente não se cumpriam. Não sei como se fazia algo parecido na época da Guerra do Golfo com a aeronave antiga. Então, Devia ser um desafio maior ainda, né? era um desafio muito grande. E como ela foi uma das a última fornada, né, em 70 a sair, ela se beneficiou de toda a experiência operacional ao longo das versões que ela teve, né? Então, imagino que a própria Guerra do Vietnã, tudo que o pessoal foi aprendendo ali na missão, identificando pontos de melhoria, foram aplicados nessa versão que é o M, né, que vocês têm aqui. Exato. O A4 no Vietnã ele foi a espinha dorsal da Marinha Americana, né, das aeronaves de ataque. Com certeza, muito aprendizado foi colhido nessa época e foi incorporado às versões mais modernas da aeronave que tornaram o que ela é hoje. A gente vê Israel utilizou muito, os argentinos nas Malvinas também usaram esse avião, era a espinha dorsal também praticamente. Eu acho que o que define um clássico é uma coisa que perdura através dos tempos, né? As gerações mudam, os conceitos mudam, mas o que é clássico ele está lá. E se observa isso com a A4, né? Foi criado em 1950, época da Guerra Fria, para ser um bombardeio tático nuclear. Foi empregado no Vietnã, fazendo ataque. Depois foi empregado por Israel nas guerras árabes israelenses. Abateu aeronaves lá, então tem relatos no Vietnã, teve um abate de MiG-15 e teve alguns também lá em Israel. E depois foi empregado aqui no Atlântico Sul, nas Malvinas, virou um ícone também de bravura a aeronave, por conta do que ela possibilita fazer os pilotos fazerem, né? Então é uma aeronave difícil de voar, não vou falar que o A4 é fácil, nós não contamos com fly-by-wire, por exemplo, como o Gripen, então o piloto efetivamente tem que dominar a aeronave, como se faz no F5, no A1. O A1 é fly-by-wire também, né? Também. Mas, então, não tem um computador atuando como mediador entre o piloto, não. Se eu errar, o avião vai errar e eu vou pagar por isso. Então, isso exige mais do nosso treinamento, a gente tem que realmente se esforçar muito para tirar tudo que a gente pode de cada hora de voo e chegar no avião também preparado, né, com essa responsabilidade de não ser aquele cara que vai fazer besteira, né, que vai errar porque não estudou, porque não fez o que tinha que ser feito. Tá digital, tá modernizado, mas ele guarda um pouco do old school ainda na pilotagem. Ele ainda é old school, sim. A pilotagem ainda é old school, mas ele facilita um pouco a nossa vida agora, na era digital, com radar, com várias telas, geram uma consciência situacional, então é possível descuidar um pouco mais, mas só um pouco da pilotagem para concentrar no tático. Eu acho que está um equilíbrio bom para o que a Marinha tem usado a gente. Tendo que você falou do drone e da escolta de helicópteros, o drone, depois da guerra da Ucrânia, virou quem não tem o drone hoje está realmente para trás, está atrasado. E você ter esse elemento como um adversário, imagino também que seja mais um componente aí no teu desafio como um piloto aqui do VF-1. Como foi essa preparação para vocês realmente fazer esse combate em relação a essa ameaça? O drone está no campo das ameaças assimétricas, né, hoje em dia, então nós temos que nos preparar para não só drones aéreos, mas de superfície, veículos não tripulados de superfície também. E é uma realidade, não tem como fugir. Quem não está se preparando para isso já está ficando para trás. A Marinha ela tem essa áurea de pioneirismo, né? A aviação naval ela é um símbolo do pioneirismo. Quando começamos a voar em 1916, chegou o Curtiss F e a Marinha já estava de olho nas inovações. E sabemos que chegou para ficar, né? Estamos na era dos veículos não tripulados. Muita gente brinca que os pilotos vão perder o emprego. Espero que não, e o futuro tem mostrado que não, né? Então os conceitos estão surgindo de forma a se complementarem. Não tem ainda avião de caça não tripulado, tem o Loyal Wingman, que vai ajudar o piloto, mas a Marinha percebeu isso e nós iniciamos no ano passado uma série de campanhas, primeiro detectando os meios que nós temos, fazendo teste de detecção do radar, vendo as distâncias, quais seriam os melhores perfis de aproximação. Alguns desses alvos são muito lentos, então realmente com o A4 não dá, mas isso é uma característica da aeronave, né? Como eu falei no começo, ela voa
tranquilamente a 0,9 de Mach, nivelado, mas ela também voa muito devagar. Então nós conseguimos, dependendo do peso, né, reduzir um pouco a velocidade, a ponto de conseguir acompanhar alvos de uma performance muito pequena. E a partir daí são táticas que vão ser desenvolvidas, né? A maioria dessas táticas vão ser desenvolvidas na Vera, igual na guerra da Ucrânia, quando for preciso, porque eu não posso chegar agora e fazer igual na Segunda Guerra, que o pessoal interceptava a V1, ia lá com o Spitfire e dava um totó na asa. Eu não vou fazer isso porque o pessoal de segurança de voo vai me matar, mas a gente, matar não que eles querem me salvar, né? Eles vão me groundear. Mas a gente está analisando os perfis, como é que é o melhor posicionamento para dar um tiro, qual a melhor arma para ser empregada, tudo isso aí já está no scan, já está mapeado. Como eu falei, fizemos várias operações sobre isso ano passado, resultados surpreendentes também, todos foram um sucesso, até tiro a gente deu nos drones. E, como eu falei, está aí para ficar e faz parte, não é glorioso. A aviação naval, como eu falei, ela não é uma aviação para quem está procurando a glória, porque a glória é da força de superfície, tanto que no livro do Tom Wolfe, The Right Stuff, ele disse, né, que alguns pilotos na época da Coreia, aviadores navais, tentaram fazer intercâmbio com a Força Aérea para gerar abates, para ter vitórias, né? Porque o pessoal de marinha estava lá fazendo apoio aéreo aproximado para o fuzileiro naval, identificando contato de superfície, fazendo escolta dos meios que estavam indo atacar. E faz parte da nossa vida, é uma missão que eu gosto dessa sensação de fazer algo de parte de algo maior, que é a Força Naval, de estar buscando incrementar efetivamente a capacidade, a letalidade da Força Naval. Porque o Skyhawk ele acaba multiplicando a força de combate, né? O poder de combate da Marinha como um todo. Sim, é uma ferramenta que tem uma velocidade muito grande, tem um raio de ação muito grande. Já fomos em São Pedro e São Paulo com a aeronave, né? Se determinou investigar um contato lá, nós decolamos de terra, navegamos quase 580, 590 milhas, que é uma distância grande, descemos, fizemos identificação radar e visual e voltamos para o aeródromo de recolhimento, tudo isso em menos de 3 horas. E a Marinha já tinha a informação que ela precisava, né? Também faz parte da nossa vida a defesa das ilhas oceânicas, então já testamos a infraestrutura lá em Noronha, então, já pousamos com a A4 lá. Eu não tenho notícia de outro jato de caça que tenha pousado lá, talvez nós tenhamos sido os primeiros, né? Então também mais uma missão pioneira que a Marinha fez. Tudo isso visando criar consciência situacional marítima para os navios, ou no contexto de defesa de camadas, ou também para fazer um primeiro combate, para quando chegar um grupo de ação de superfície, ou o que a Marinha decidir empregar, a gente já tem um inimigo enfraquecido pelos aviões e facilite a nossa batalha no mar. Então, assim, quando o A4 ele chega no início dos anos 2000, nós tínhamos o porta-aviões de Minas Gerais, passamos depois para o São Paulo, e hoje temos o Atlântico. Mas se engana aquele que pensar que o Skyhawk ele é um meio que sem o porta-aviões, então ele perdeu a função. Pelo contrário, ele... Com certeza se engana. Como eu falei, né, a aviação naval ela começou numa época que não existia porta-aviões. Então naquela época os aviões com autonomia limitada, a rusticidade que as coisas funcionavam, já oferecia algo para a Força Naval. E hoje isso continua, né? A partir de bases em terra, o esquadrão tem condições de deslocar e operar com a esquadra, principalmente com a chegada do Atlântico, que é um navio grande, ele serve como um navio de comando e controle, tem um radar fantástico, faz o controle das aeronaves e nós conseguimos fazer toda a parte de gerenciamento e da defesa aérea da Força Naval. O que acontece nesse contexto é que se nós tivéssemos um porta-aviões, por exemplo, e os aviões estivessem lá no porta-aviões, nós com certeza vamos estar mais próximos, a esquadra vai ter uma capacidade de reação mais rápida, mas você colocou todos os ovos na mesma cesta. Então na época que tem mísseis hipersônicos, submarino nuclear, lancha rápida com míssil, RUTIs, então você torna o porta-aviões o alvo prioritário. Se a gente tivesse no Atlântico, ele ia ser o alvo prioritário. Ele já é o alvo prioritário por natureza, mas ia ser mais cobiçado ainda. E se ele fosse atingido, você perdia a capacidade de usar os meios aéreos. Então, o jeito que a Marinha emprega hoje, descentralizando as aeronaves maiores a partir de terra, porém em apoio à Força Naval, dentro da nossa estratégia, que é uma estratégia defensiva nas águas jurisdicionais, é fantástico e o A4 tem desempenhado bem esse papel. Nós já operamos do Oiapoque ao Chuí, literalmente,
A aeronave já foi em todos esses rincões aí do Brasil e também operando a tropa de fuzileiros navais. Então nós já fomos em ambientes ribeirinhos, no Pantanal, lá na foz do Rio Amazonas, operar com os fuzileiros e sempre com um aproveitamento fantástico. Oh, interessante. E, comandante, na parte, apesar de não ter o pouso mais embarcado aqui no Brasil, um navio aeródromo que permita esse pouso, vocês mantêm essa qualificação de pouso embarcado de alguma maneira? Sim, nós mantemos, né? Temos oficiais que são oficiais de sinalização e pouso, fruto principalmente do trabalho do Almirante Alvarenga, Almirante Gaio, que foram os primeiros e mantiveram essa chama acesa. Então nós temos 2 aviadores, um está no VF agora, o outro está cursando, mas vai retornar, capazes de fazer o controle em terra, e os pilotos nós treinamos sempre que possível. A gente vai para a missão, voltou com combustível, então a gente faz o treinamento de pouso a bordo, a gente tenta manter aquela tensão de estar lá no tático operando e estar gerenciando o nosso combustível, sabendo que a gente pode não conseguir pousar a bordo de primeira, vai ter que fazer mais de um passe. Isso é uma parte doutrinária, mas também a parte de procedimentos. E ano passado nós tivemos a oportunidade de operar com o George Washington quando estava transitando aqui. Pedimos para fazer aproximações, para testar nosso conhecimento. Legal. O americano mandou instrutores para cá. Eles vieram nos avaliar tanto teoricamente quanto na prática. E foi muito gratificante para nós aqui no esquadrão quando eles falaram que estavam impressionados com o nosso nível de preparo. Eles entendiam que nós temos dificuldades materiais, que o avião é antigo, mas eles viram que o que podia ser feito estava sendo feito. Eles usaram a frase que nós estamos mantendo vivo o fighting spirit. Gostaram muito da estadia aqui, foi realmente fenomenal. Nós conversamos, aprendemos bastante coisa. Acho que eles gostaram de estar aqui no meio de nós e nos autorizaram, em última análise, a operar próximo do navio deles, que é uma coisa muito perigosa, né? A gente não foi autorizado a tocar porque o A4 ele não tem um sistema de launch bar, que é a parte de catapultagem que o americano usa hoje, é um sistema obsoleto de cabresto. Então, se houvesse, como aconteceu há uns anos atrás, que o Superetandard enganchou no Minas Gerais, uma situação parecida, a gente não ia ter como decolar. Então, se optou por arremeter próximo, mas ele não autoriza qualquer um a fazer isso, né? Não é qualquer pessoa que vai e fica voando próximo de um porta-aviões. Vocês chegavam assim, alinhar o convoo? Fazer todo o alinhamento, todo o controle, e aí ele simulava a arremetida do jeito que a gente faz, né? Com luzes piscando no espelho de pouso e também com comando verbal do oficial de sinalização. E aqui, quando vocês fazem São Pedro da Aldeia, esse procedimento de pouso embarcado também segue... Vocês têm marcação na pista? Como é que funciona? Sim, nós temos marcação na pista, temos um espelho de pouso, temos a casinha do LSO, né, que simula o lugar onde o LSO fica e fala efetivamente com as aeronaves. Nosso circuito de tráfego ele é todo simulando porta-aviões. Nós só não temos como simular a pista andando de lado e jogando em 3 dimensões. Isso aí não dá. Faz parte, mas o nosso treinamento em terra ele é feito da mesma forma que ele é feito nos Estados Unidos. Tinha uma coisa que todo mundo me pergunta, mas que não é feita, a gente não engancha no treinamento em terra. No treinamento em terra ele é igual no navio meio, efetivamente, né? Se sentiu, percebeu o toque, se tenta a arremetida. Em terra, efetivamente, a gente arremete, tenta novamente, e no porta-aviões, se o gancho pegar, a aeronave fica. Senão, a gente tem que ir embora, porque não tem muita margem para erro. Às vezes, se eu achar, tanto que é engraçado, né? Vários aviadores aqui passaram por essa experiência, eu fui um deles. Quando você está se preparando para ir para o porta-aviões nos Estados Unidos, o pessoal fica massificando, não pode tirar motor, não pode tirar motor, porque o jato ele tem um tempo de reação, então se eu tirar motor completamente para pousar e ver que não vai pousar, não dá tempo de acelerar antes da pista acabar e eu vou para o sal, né? Vou cair no mar. E então a gente fica bitolado de quando pegar o cabo não tirar motor, porque isso aí é desligamento na hora, dali o pessoal encosta o avião, você sai, entra o instrutor, vai para o banco de trás e vai embora. E o primeiro voo no porta-aviões é solo, né? Então a gente fica com o braço travado lá na frente, e eu escutei do Airboys falando, 306, tira o motor aí que você não vai fazer o navio andar mais rápido não. Então, porque já tinha enganchado. Já tinha enganchado e estava lá assim, na dúvida. Não... Como é que é a tua trajetória para você chegar até aqui? Eu sou da cidade do interior da Bahia, quase não tinha avião lá, não tinha tráfego aéreo, raramente a gente via um avião passando, mas tinha um aeroporto pequeno lá com
2 ou 3 aviões de táxi aéreo. E meu pai gostava muito de ir na lanchonete da cidade, tomar uma cerveja final de semana. Minha mãe ia junto, me levava, eu tinha 1, 2 anos e ficava no colo. Eu não sei se isso influenciou, porque eu fui ver avião novamente como 1985, mais ou menos, aí Top Gun, aqueles filmes Iron Eagle que passava. E quando eu vi aquele filme, eu já gostava de avião, mas eu falei, cara, quero ser aviador naval. Pô, isso é muito legal. Especificamente, desafio, naval. É um desafio muito grande, não é qualquer pessoa. Cara, depois de pousar na Lua, é pousar num navio, a ordem de gradação. Então, tem que ser isso. Então, pequeno eu já tinha esse desejo. Aí, só que a gente é brasileiro, chega uma hora que a gente descobre que a Marinha não tem avião. E se quiser ser piloto de caça, tinha que ser da Força Aérea. Aí, tá bom. Foi mais ou menos na época que eu fui morar no Rio de Janeiro. Meus tios me convidaram para morar com eles. Eu era do interior, então não tinha condições de estudar legal, né? Então, buscar escolas melhores, uma educação melhor. E aí eu aprendi, por meio de uma amiga da minha tia, que existia a EPICAR, que era o ponto de ingresso para oficial aviador na Força Aérea. Que era o ensino médio, né? Equivalente ao ensino médio. Exatamente. Então, dediquei todos os meus estudos, estudei muito, virando noite, aquela coisa, para quando a gente é adolescente, a gente tem mais facilidade para fazer. Hoje ainda tem que fazer isso, mas na época eu fazia com mais facilidade. E passei na EPICAR. Da EPICAR eu fui selecionado para ir para a Academia da Força Aérea. Fiquei 2 anos na AFA e fui desligado. Aí eu fui desligado, a Força Aérea falou, para você não dá, não tem como. Caramba. Foi desligado no voo? Não, fui desligado em voo. No T-25? No T-25. A minha turma ela começou a voar no primeiro ano, parou o curso no meio do pré-solo, depois voltou de onde tinha parado. A gente ganhou 3 missões extras a título de aquecimento. Se readaptar, né? Readaptar, terminou o pré-solo e aí começou. Foi um grande baque, foi um grande desafio ter que me reerguer depois disso, mas estava em casa pensando o que ia fazer e um dia... Acabou o sonho, assim, foi desligado, acabou, chega de avião. Cheguei em casa, falei, melhor, vai procurar emprego, tu já tá velho para ficar em casa. E um dia eu passei na sala, meu tio estava vendo o Jornal Nacional e eu vi esses A4 que estão aqui no hangar, chegando de navio no Porto do Forno, ali em Arraial. Tava com a pintura do Kuwait ainda, sendo içado. Igual os Gripen chegam hoje. Né? Muito legal. E eu pensei, cara, esse é meu verdadeiro sonho, por que não tentar? E aí eu reuni forças e estudei bastante, recebi bastante apoio da família, meus tios, minhas primas, que são minhas irmãs. Eu não falei, mas uma prima minha, ela é comissária de voo. Olha só. E a casa do meu tio ficava na final do Galeão, então isso aí foi fazendo entrar mais ainda em ebulição aquele sonho de ser piloto. E todo mundo me apoiou, fiz prova para a Escola Naval, passei. Aí cheguei na Escola Naval, eu percebi que a Marinha, ela não te quer para ser aviador naval, ela te quer para ser oficial da Marinha, ou intendente, fuzileiro naval, ou oficial do Corpo da Armada. Eu gostei da proposta, achei uma proposta justa. Me dediquei bastante na Escola Naval, mas sempre com olho na aviação, então eu percebi que o número de vagas era muito restrito e estudei bastante para estar dentro do número de vagas. Me formei entre os primeiros da turma, fui voluntário para a aviação, acabei sendo selecionado e depois de 1 ano no navio, passei 1 ano como oficial de superfície, um ano bem interessante da vida também, um desafio muito grande. A gente é novo, tem que aprender muita coisa, um navio pequeno, então eu acumulei várias funções. Mas eu gosto da vida marinheira, gosto até hoje de estar no mar, então eu acho que foi muito interessante e isso foram as bases para o que eu sou hoje, né? Porque eu sou aviador naval, então eu tenho que conhecer como é a vida dentro do navio, como eles pensam, como eles agem, quais são as táticas. Qual que é o ponto de vista dele? Né? Exatamente. Ele está lá no nível do horizonte, né? E ele que tá me mandando fazer as coisas. Então, é uma parte interessante da formação que eu julguei válida. E vi aqui, 2007, começamos no CIAM, 14 alunos, uma vaga para o VF-1, os outros seriam pilotos de helicóptero. O CIAM é o Centro de Instrução? Instrução e Adestramento Aeronaval. Lá onde nós temos a parte
a parte teórica inicial, se faz todo o treinamento de sobrevivência, treinamento de escape submerso, então a gente entra no módulo que simula um helicóptero, todo mundo amarradinho, afunda, vira de cabeça para baixo, Que é um movimento, né? A hora que o helicóptero bate na água, se o motor estiver rodando, o centro de gravidade está em cima, né? Isso, ele tende a emborcar e a gente aprende a sair independência, a piloto de helicóptero... Joga a bolinha, segue a bolinha. Exatamente. E às vezes de olhos vendados, não dá para ver a bolinha, tem que confiar... tem isso também. Ixi, tá. Então é um treinamento muito rigoroso que a gente passa lá no CIAM, muito bem feito, muito profissional também. E depois fazemos o salto de emergência junto com os cadetes na AFA e começamos o voo no T-25. Eu estava muito apreensivo nessa época, né, para saber, já que eu já tinha sido desligado, como é que ia ser. Eu acho que eu aprendi com meus erros e pude fazer um curso forte. E eu fui selecionado para continuar na peneira para asa fixa. Então era uma vaga para o A4, que nós chamamos de AF1 na Marinha do Brasil. Então 2 alunos foram selecionados para voar o T-27. Aí fui eu, mais um companheiro, e muito meu amigo também, excelente piloto. E a gente fica assim, né? Caramba, o cara... o melhor piloto que eu conheço, estou disputando contra ele, meu amigo. Mas alguém vai, alguém vai ganhar, alguém vai perder. É um curso difícil. Então você começa a ser forjado mentalmente aí, né? A parte de profissionalismo, a saber diferenciar as coisas. Eu acredito em Deus, na força superior. Esse colega tem uma história muito parecida com a minha e ele também, acabou que ele é piloto de AF1 hoje também. Tem uma trajetória muito parecida com a minha, é um excelente piloto, considero bastante, e vai assumir meu lugar aqui quando eu passar o comando do VF1. Todos os processos de formação eles são complexos, são inúmeras variáveis, algumas coisas são circunstanciais e podem existir falhas, né? Nem sempre a avaliação ela consegue tirar todo o potencial que o indivíduo tem. Acho que foi o meu momento, foi a mudança de rumo que me trouxe onde eu estou hoje. Talvez isso tenha sido necessário para te colocar onde você queria. No rumo certo, exatamente. Foi Deus sonho, agindo. Cara, tu quer ser piloto? Eu sei que você vai ficar ansioso, vai brincando aqui, mas depois eu vou te abrir a porta certa para você. E aí foi o que aconteceu. Aí no T-27 eu fui selecionado, voltei para o VF, fiquei coisa de 4 meses aqui até sair o curso nos Estados Unidos, fui para lá, voei o T-45, curso fantástico, oportunidade única de ir fazer um curso numa marinha de primeiro mundo. Então você terminou o curso na AFA, foi para os Estados Unidos direto? Fui para os Estados Unidos. Aí já caiu no jato lá? A gente faz um tempo de adaptação de curso de inglês, é mais de praxe, porque para conquistar o direito de ir para lá a gente já faz uma prova da embaixada aqui, faz várias provas por telefone, então tem uma prova que é era uma ligação com 2 instrutores, 2 texanos, ainda tem o acento. Texano, aí ainda fogueira, tem né? O sotaque, e você tem que conversar com os dois e eles avaliam o seu nível de entendimento e de expressão. E do entendimento deles de você, né? Se exatamente. Então, é um desafio. Então, a gente já se prepara muito para fazer isso, já tem que chegar lá. A parte de adaptação é mais, eu acho que cultural, talvez, né? Mas... acredito que todo mundo que está aqui no VF hoje passou na prova e já chegou lá pronto para começar a voar. Mas a gente tem esse período de adaptação, depois nós fazemos o curso de sobrevivência todo de novo lá, a gente faz altepas deles, a gente faz treinamento de centrífuga, treinamento de ejeção. Legs. Breath, take that breath in, hold it, breath, and you're on top, breathe. Max legs, max glutes, squeeze those glutes, squeeze those abs. Almost there. O treinamento de desorientação espacial e vamos iniciar o voo. A gente já começa no curso que para eles é o avançado, então eles já fizeram um curso que eu julgo que ele é inferior ao que se faz aqui no Brasil. O curso da Força Aérea é muito melhor até esse estágio do que o americano faz, só que depois a gente voa jato, né? Então é um curso muito bem estruturado, voltado na experiência. Todos os meus instrutores tinham experiência real no Iraque ou no Afeganistão. E ainda tinha os velhinhos do simulador que tinham voado no Vietnã A4, né? Então o pessoal, você vai voar A4, que legal. Vibração. Vibração, contava muita história, era interessante. Eu estava ali, doido para me safar do simulador, para passar, eles queriam ficar contando história, mas depois apertavam também. Fala, tu quer ser piloto de A4 errando assim? Então vai porrada dá um comia. Porrada comia. E depois disso tudo, né, qualifiquei em pouso a bordo, me qualifiquei lá no Eisenhower,
Que legal. O 69, o Ike, e voltei para o Brasil. Eu achei que ia voar o F1, mas me perguntaram se eu era voluntário para fazer o curso de liderança na FAB. A gente nessa época tem que ser voluntário para tudo, né? Então, claro que eu fui voluntário. Foi um curso também fantástico para mim como piloto, que melhorou muito meus atributos como piloto, mas também foi um curso muito difícil, né? O curso de liderança. Como eu falei, a maioria dos garotos eram mais jovens, tinham pelo menos 100 horas de A29, e eu fiz o pré-solo no avião, um voo de formatura e depois começa a liderar. Porque eles passaram pelo Joker, Eles né? passaram pelo Joker. Então eles já tinham a adaptação à aeronave. Exatamente. Então, embora eu já tivesse o equivalente a um Joker, algumas coisas são diferentes. Eu tive que me adaptar não só ao sistema do A29, que tem alguma lógica diferente do sistema do T-45, quanto à filosofia de emprego de força aérea. Fui muito avaliado, como eu falei, 2 instrutores na esquadrilha, então a gente aprende a ter muita humildade, a aceitar crítica, a ver que às vezes o jeito que a gente acha que tem que fazer as coisas não é o melhor jeito, e confiar na experiência dos instrutores. E é basicamente isso que o curso faz, né? Passar a experiência deles para a gente, claro que de uma forma um pouco dolorosa, dá bastante trabalho fazer qualquer curso de caça, né, em comparação com outros cursos na aviação, mas foi, como eu disse, experiência fantástica. Fiz muitos amigos. Foi necessário para atuar. Foi necessário. E aí depois disso, voltei para o VF, 2014. Finalmente. Para quê? Para ser aluno de novo. Então, repare, eu falei que eu comecei a ser aluno em 2007. Então, em 2014, eu ainda era aluno. Nós estamos falando de 7 anos. 7 anos tomando ficha, se preparando, virando noite estudando, preparando Mas finalmente missão. chegou aonde queria, né? Mas cheguei, estava lá na aviação. Na verdade, eu cheguei quando eu fiz o curso nos Estados Unidos, pousei no porta-aviões lá, né? Então, é verdade. Ali sacramentou. Ali eu falei, cara, posso não voar nunca mais, mas isso ninguém tira. Como eu falei, depois de pousar na Lua, o próximo step é pousar no navio. E eu consegui fazer isso aí. O resto a gente consegue, tem outras formas de fazer. Mas voar o F1 foi um plus, né? Como eu falei, é um avião clássico, ele tem perdurado através dos tempos, né? O pessoal fala que o A4, não sei, acho difícil, mas é capaz de ele ainda enterrar. Já enterrou o F-18C, então, e ainda está voando aqui, está voando na Argentina e nas empresas privadas, e que eles dizem que vão voar bastante o A4 ainda. Eu acho que é um avião que tem deve ter muito suprimento ainda, né? E tem empresa trabalhando com suprimentos, né? Para motor, para esses sistemas críticos, assim, né? E aí, o que é que eles fazem? Enquanto a célula está boa, eles vão fazendo sucessivos programas de modernização, remodernização, gestão da obsolescência, né? Então, algumas peças estão ficando difíceis de encontrar no mercado, eles acham uma solução, fabricam de novo, trocam. Enfim, tem os engenheiros aí, as cabeças pensantes para fazer isso. E quando você chegou aqui, não tinha modernizado ainda? Não tinha modernizado. Então eu peguei o A4 analógico, também é um avião muito bom de voar. Claro, não dá a consciência situacional que o A4 nos dá hoje, não tinha radar na época, o radar não estava funcionando. E mesmo se estivesse funcionando, era um radar bem primitivo, um radar a solo voltado efetivamente para ataque, né? Hoje o nosso radar é multimodos, então eu tenho o modo ar, modo ar solo, faço imageamento, tenho o modo ar-mar, então acompanha alvos no terreno e no mar, bem interessante. Entendi. Essa tua fase, essa tua primeira fase, como um piloto aqui no VF, como um aluno, você aprende todas as gamas que necessárias para a tua missão. Então você faz missão de ataque ao solo, faz interceptação, você realiza tudo. Isso. Muito apoio aéreo aproximado, né? A gente faz muito isso aí, trabalha muito com fuzileiro naval principalmente, também com as forças de operações especiais dos comandos anfíbios, os mergulhadores de combate. Fruto disso, nós já participamos também da TAP, onde a Força Aérea faz a formação dos guias aéreos avançados, inclusive os de Marinha e do Exército. E faz parte do VF essa gama de missões, essa interoperabilidade também, né, operando com a FAB. Então, desde 2018, quando nós participamos da primeira operação BVE, que era um preparatório para a Cruzex, isso virou rotina para o esquadrão. Na época que eu era operações de esquadrão, a gente já tinha conseguido, com operações, alguns pontos marcantes, né? Eu tive a sorte ali dos comandantes sempre confiarem muito no meu trabalho quando eram operações. E
acabou que as amizades que eu fiz na Força Aérea, elas abriram grandes portas, né? Então, em 2016, nós conseguimos fazer reabastecimento em voo Eu ia te perguntar com isso daí. o F-5, Com o né? Foi a F-5. primeira vez lá com o... Estávamos em Anápolis, mas tínhamos pilotos do grupo de caça lá e que foram os primeiros a fazer a conexão. Outra mostra da versatilidade do avião, né? Então a gente faz reabastecimento em voo como abastecedor e reabastecedor. Claro que o avião não vai competir com um KC-390 em termos de quantidade de combustível disponível, né? Mas nós temos agilidade para entrar em áreas que são muito menos permissivas para uma aeronave como o KC, que é uma aeronave de alto valor, e já passar algum combustível que vai aumentar a permanência das aeronaves que estão na DCA, por exemplo, fazendo o combate aéreo. Que você dá uma meia hora ali a mais de voo pro... Provavelmente isso dependendo assim, ó, depende do número de aeronaves, porque o A4 tem capacidade de passar o combustível no tanque de reabastecimento, mais dos tanques externos e do tanque de asa. Então, se for uma aeronave monoplace, que tem uma performance e uma autonomia bem maior, a gente, para 2 aeronaves, a gente consegue dar mais do que meia hora de autonomia. Ele é principalmente usado assim numa emergência também, né? Assim, às vezes você está com uma aeronave que está curta de combustível, precisa chegar no porta-aviões, você dá esse apoio também. Exatamente. Isso é uma das limitações da operação em porta-aviões, que não se vê facilmente. Mas quando se opera do porta-aviões, o raio de ação das aeronaves tende a ser um pouco menor, porque a gente tem que voltar com combustível para tentar fazer vários passes no porta-aviões, e se não der certo, ainda voltar para um aeródromo alternativo em terra. Então todo esse combustível ele é aproveitado na hora de prover uma defesa mais rápida, né? Porque eu já estou ali na cara do gol, já decolo, faço, mas eu tenho que guardar bastante para voltar. E às vezes não é o suficiente. O estado do mar, pousar a bola é realmente um desafio. O piloto pode fazer tudo certinho, o gancho bater com muita força no convoi, pular os cabos e aí você vai ter que arremeter e tentar novamente. Então, a concepção do Revo Buddy é justamente essa, né? Você ter um tanque sobrevoando o porta-aviões para quem não conseguiu pousar, principalmente também se for operação em águas azuis, que não se tem alternativa. Então, a gente já tem um combustível para chegar no porta-aviões, tentar o número X de passes. Se não conseguiu, vai para o tanque, pega um pouco de combustível e tenta novamente. Tá, quando águas azuis você está dizendo longe da costa, né? Sem possibilidade de alternar para a costa. Para a costa, tá. Comandante, uma coisa muito interessante, talvez fruto desse misto, né, de força aérea, de marinha, de treinamento nos Estados Unidos, é esse grande salto operacional que o esquadrão teve nos períodos que você esteve aqui, fosse comandando, né, ou fosse a parte aqui integrante com outras funções aqui no VF. E aproveitando que você estava falando sobre operações com a FAB, Cruzex 2018, acho que foi a estreia de vocês numa Cruzex, como é que foi essa operação com as demais forças aéreas, com a FAB, num ambiente de alta complexidade? Nossa, acho que essas operações elas coroaram, como eu falei, o ciclo de amadurecimento do esquadrão. Principalmente porque, como a gente comentou aqui antes, a Marinha ela sofre a penalidade de operar longe dos olhos da sociedade. Então, como eu falei, as missões que nós cumprimos, em sua maioria, elas são no mar, com os navios. O A4 é uma aeronave que ela é atividade fim, é letalidade, né? Quebrar coisa. Então, você não vai ver o A4... Pode ver, né? Existem ferramentas para isso, mas normalmente você não vai ver o A4 numa operação salvando vida de pessoal que está na enchente. Então, eu acho que existia naquela época, tanto na mídia especializada, uma certa dúvida quanto quais eram as reais capacidades das aeronaves da Marinha. E quando nós começamos a aparecer na Cruzex e mostrar que nossos pilotos estavam treinados e adestrados e que nosso equipamento ele tinha valor militar para ser empregado num contexto multinacional, eu acho que aí não ficou mais nenhuma dúvida que a Marinha estava pronta para operar os aviões na sua plenitude. Então, a partir daí, a partir de 2018, com essa operação, nós começamos a ser chamados mais consistentemente para outros tipos de operações com a Força Aérea, como eu falei, TAPIO, fomos para 2 Cruzex, BVR, ano retrasado, final do ano, fomos para Tínia, Cruzex do ano passado.
E isso virou rotina aqui para o esquadrão, porque eu acho que é uma forma de se complementar, né? A Força Aérea tem as missões dela, tem os meios dela, mas sempre é bom ter uns aviões a mais que podem ajudar se for necessário, porque hoje em dia a guerra é conjunta. Por mais que a Marinha necessite de uma especialização, um foco voltado para o apoio com os navios, eventualmente pode ser que nós tenhamos a possibilidade de somar forças. E o contrário também. Por isso que é necessário que existam duas massas críticas diferentes, né? Nós temos a nossa especialização na vida embarcada, de vez em quando a gente vai lá e bebe um pouco na fonte da Força Aérea, e se algum dia a gente precisar, a gente tem aqui a doutrina tudo estabelecido para ensinar, como foi nas Malvinas. Nas Malvinas, as hipóteses de emprego da Força Aérea Argentina eram voltadas para o continente, guerra com o Chile. E quando se teve que operar no mar, se recorreu aos aviadores navais para passar uma instrução. Eles tiveram um mês para fazer alguns exercícios e passar todas as técnicas de emprego da aeronave como sistema de armas na guerra naval. Porque eles ficaram bloqueados, né, ali no porto, né, a Armada Argentina. Acabou que a Armada ficou bloqueada e a aviação naval operou a partir de terra. De terra com a O que é um grande paradigma hoje, mas que pouca gente sabe, né? A maior parte da aviação naval no mundo ela opera a partir de terra, não necessariamente no porta-aviões. Porque o porta-aviões é o que chama atenção, né? Tem um valor diplomático muito grande, dissuasório muito grande, é o que mais aparece. Mas se nós formos analisar, a América do Sul toda tem aviação naval operando a partir de terra. Com caças, não são tantas marinhas no mundo que tem, né? Não são, mas tem a Argentina está batalhando para manter o Zetandar dela, né? Nós temos. O americano tem os caças lá, eu acho que quem opera mais de terra lá são os Marines, tanto que eles têm um conceito de emprego de operações aéreas descentralizado, né, fora dos navios, usando bases na costa. Por conta até do que eu falei, os navios são um ativo muito valioso e com certeza vão ser muito visados. Então, se tiver com os aviões todos lá, eles sofrerem um ataque no navio e não puderem lançar, não precisa ir muito longe não. Se ele atacar, fizer cair uma bomba na catapulta do navio ou no ski jump, a gente já não decola. Então você já neutralizou Você não precisa destruir efetivamente. Exato. Né? Se tirar de operação já resolveu o problema, mesmo que temporariamente. Né? Isso. E, comandante, aqui no esquadrão você não necessariamente tem uma aeronave de alerta, com um piloto de alerta para ser acionado e em X minutos tem que estar decolando para fazer uma defesa aérea, como a Força Aérea tem nos esquadrões de caça. Mas a defesa aérea faz parte também da tua rotina. Sim, o esquadrão ele é um elo eventual da defesa aérea no Brasil. No início do esquadrão se previu que íamos dar também alerta de defesa aérea, só que por conta da gama de missões que o esquadrão tem que desenvolver, ia ser muito pesado para nós em termos de manutenção, deixar uma aeronave parada o tempo todo para defesa aérea. Então, nós fazemos isso durante operações, período bem dedicado. Então, a esquadra está no mar, julga que vai ter um exercício, então a gente fica em alerta aqui para cumprir o voo, mas por período já pré-estabelecido, já planejado dentro da nossa diagonal de manutenção. Comandante, aqui no esquadrão a gente percebe que são 2 hangares, um lado praticamente todo dedicado à manutenção e o outro operacional, onde estão as aeronaves aqui de linha que cumprem as missões. E como é que é essa rotina? Como é que vocês funcionam aqui normalmente em sede? Então, a rotina em sede ela é a rotina de qualquer esquadrão da aviação naval, né? Ela é voltada para o adestramento e o preparo para que o esquadrão atinja o nível de prontidão operacional necessário para as operações que forem as missões que nós recebemos, né? Então, o dia começa aqui, os pilotos, nós não falamos exclusivamente de voo, tem outras tarefas a fazer, então os pilotos são encarregados de departamento, encarregados de divisões, têm a sua parcela de trabalho administrativo, mas nós temos horários próprios para reunir os pilotos e dar aulas sobre defesas antiaéreas, fazer conselhos técnicos, onde nós discutimos as melhores formas de abordar, por exemplo, um ataque naval contra determinado tipo de meio. A gente faz o famoso PVO. Acho que é uma
rotina como de qualquer unidade aérea, inclusive talvez da Força Aérea mesmo. O teu PVO é identificação de alvos, assim. Navios, peças antiaéreas, estudar o que é que a gente pode encontrar pela frente, às vezes tipos de navio paisano, né, que já que é uma missão secundária que o esquadrão faz, que é uma espécie de identificação, de busca e identificação de alvos de superfície, que seria o equivalente à patrulha marítima. Talvez não com um meio que tenha a permanência de um P3, mas ele tem a rapidez de um F5 quase, né? A rapidez de um A1, para poder chegar lá, identificar rápido e voltar. E quando a gente precisa de uma ferramenta que precisa ficar muito tempo lá, a gente pede o auxílio a quem tem. Aí você identifica se é um cargueiro, se é um petroleiro, se é um navio de cruzeiro, coisa assim. Você Exatamente, tem que ter porque esses navios eles transmitem informações ao sistema de controle do tráfego mercante e às vezes as informações não estão corretas. Então nós fazemos lá o controle de quem está transmitindo e se quem falou que É mesmo. É mesmo. É o cara crachá aqui, peraí, deixa Exatamente, o cara crachá. Então assim como a FAB faz o policiamento de espaço aéreo, você faz o policiamento, digamos assim, naval. Naval. Da mesma forma que os helicópteros também, que fazem muita interrogação de contato, a gente chama no rádio, pergunta quem é, para onde está indo e bate as informações, manda para os órgãos apropriados, né? Então os aviões também têm essa capacidade, só que operando de terra, como eu falei, nós navegamos a 450 nós, então a gente vai um pouquinho mais longe, um pouquinho mais rápido. Cada meio tem uma ferramenta para determinado, tem um menu de emprego operacional, então o decisor ele olha o que é que ele precisa e escolhe ali no cardápio. Você vê a carta, né? A carta disso aqui é velocidade, alcance, isso aqui é robustez. Vou empregar, não, isso aqui dá para fazer isso. Então. Entendi. E comandante, hoje, em termos de formação de novos pilotos, eles seguem mais ou menos um caminho que você seguiu, então ingressa, faz escola naval, se torna um oficial de marinha, aí presta um concurso interno, seja voluntário, ingressa na aviação naval, faz o curso e vai permeando esse caminho. Basicamente a mesma coisa, mas com um aperfeiçoamento ou uma diferença hoje em relação ao que era na tua época. Na parte operacional, o que mudou nós não temos nos últimos anos enviado pilotos fazer o curso nos Estados Unidos. Nós temos mandado os pilotos fazer o curso de caça na Força Aérea. Nós avaliamos que é um curso muito bom, a Força Aérea faz um excelente trabalho, é a força que tem tradição, doutrina, que nos acolhe muito bem e nós, por nossa vez, chegamos lá sempre o melhor preparados que nós pudemos. E vimos que isso atende perfeitamente, é um curso a solução caseira, já que nós não temos agora a necessidade de consolidar o pouso a bordo, né, que tem uma taxa de atrito um pouco grande. Então era interessante para a Marinha que o aviador passasse pelo pouso a bordo para saber se ele pode ser aviador naval. Como no curto prazo, e nós não vamos efetivamente pousar no navio, então nós pegamos um curso muito bem estruturado que está aqui. Então o piloto hoje em dia ele faz o Joker, depois do Joker ele faz o curso de liderança em um dos terceiros e passa um ano fazendo manutenção operacional, ganhando a experiência necessária para transicionar de aeronave turbohélice como o A-29 para o AF-1 sem se matar. Tá, para dar tudo certo. Para dar tudo certo. Tá certo. E hoje vocês já têm alunos nesse processo? Acabamos de receber um aluno, tem outro aluno se formando em Campo Grande. O reporte que nós temos dos dois é muito bom. Acho que eles estão tendo um desempenho muito legal. E o esquadrão já tem a maturidade necessária para quando eles chegarem aqui, nós vamos adaptá-los à rotina de emprego da aviação naval, um emprego da aviação voltada aos interesses da Força Naval, a operar em volta do navio, conhecer quais são as táticas do navio, como é organizada a defesa aérea de um navio para a gente poder se inserir nesse contexto. Tudo isso já pode ser feito aqui pelo esquadrão. Quando a gente fala de renovação, chegada de novos pilotos, né, a tua saída em breve, e essa vida orgânica, natural, que toda unidade militar tem, né? Então, alguns, infelizmente, você tem que passar o bastão, né? Imagino que se afastar do voo, da vida operacional, vai ser doloroso, né? Mas é necessário para que outros possam chegar e continuar essa missão. E o A4
em que pese a idade dele, o ano que ele foi fabricado, ou em que pese o projeto ser antigo, é uma aeronave que continua atualizada para a missão e ela tem expectativa de continuar em serviço assim por vários anos aí à frente. Vocês têm essa modernização e o fato dela ser operada por outros países, a Argentina, você tem uma condição logística de apoiar a sua operação por mais anos aí, por vários anos? Bem, o futuro de qualquer unidade aérea ele está baseado na renovação dos seus meios. O A4, como eu falei, é uma aeronave muito capaz, é uma aeronave simples e barata de ser operada, ainda tem bastante operador no cenário internacional. Então eu acredito que o avião tem condições de permanecer em operação bastante tempo ainda. Mas eu costumo falar aqui que no fundo o A4 ele é insubstituível. O A4 sempre vai ser o avião que simbolizou a retomada da aviação de asa fixa para a Marinha. E eu acho que quando nós passarmos os tempos que nós vivemos, a conjuntura atual, na esperança de dias melhores, pode-se até visualizar o futuro da aviação naval de asa fixa. Não sei se vai ser drone, se vai ser aeronave tripulada, se vai ser aeronave tripulada e não tripulada. Com certeza o pessoal da estratégia lá no Estado-Maior da Armada está pensando nisso, mas a gente sempre vai olhar para o passado e ver o símbolo de superação que essa aeronave foi, né? Então, ela, independente da logística, ela vai permanecer muito tempo aí no imaginário da Força Naval, inspirando gerações. Como eu falei, é uma aeronave que ela não foi feita para fazer defesa aérea, não foi feita para fazer uma porção de coisas que ela faz e fez, né? Então ela foi usada como agressor para fazer dogfight, ela está sendo usada pela Força Aérea Argentina, que tem uma missão diferente da nossa aqui no Brasil. Eles são efetivamente Força Aérea, que tem a missão de defender e integrar o território, que não é uma missão fácil de cumprir. Foi estrela de cinema, né, no Top Gun? Foi estrela de cinema, então já bateu helicóptero, como eu falei, nossos A4 aqui, eles têm o histórico de ter abatido 5 helicópteros na Guerra do Golfo, já lutaram no Atlântico Sul, no Sinai, nas selvas lá do Vietnã. Então, assim, eu acho que é um avião que vai ser insubstituível na história da aviação. E o futuro a gente vê dependendo do que a Marinha quer para cumprir as missões que ela tem. Tá certo. Andrade, tem mais alguma coisa que a gente não conversou, que você gostaria de complementar nesse bate-papo? Olha, a gente acho que cobriu bastante, deu para... Acho que eu mostrei bem, né? Que a vida do esquadrão é uma vida bem dinâmica, um esquadrão multimissão, e sempre que os navios vão para o mar, o VF acompanha. Por conta disso a gente acaba viajando bastante. Quando eu assumi o comando, acho que 3 ou 4 dias depois, o esquadrão deslocou para o Nordeste. A Operação Aspirantec estava acontecendo lá. Então, nós fomos lá fazer controle de interceptação, figurativo inimigo, identificar contato de superfície para a Força Naval, tudo isso. Já fomos para o Sul. Acho que eu passei a mensagem, né? Um esquadrão bem divertido. Assim, a gente não fica parado. Não assim, tem rotina aqui. Não tem rotina. Então tem que estar sempre preparado, e isso é ruim, né? Porque é difícil de estudar, você tem que estar sempre afiado para tudo, e isso exige muito treinamento, muita cabeça no lugar. Mas eu fico feliz de estar aqui pavimentando o caminho para o futuro e pisando também no tijolinho daqueles que vieram antes de mim, né? Como você falou, desde 98, quando nós compramos os aviões, foi um grande desafio retomar a operação embarcada. Então os pilotos que estavam aqui, novos, sem experiência, tendo que montar um esquadrão de caça, fazer tudo acontecer. Porque isso aqui não existia, esse prédio não existia? Não né? existia o prédio, o esquadrão começou no hangar que hoje é do esquadrão HS, e toda essa tripulação fez tudo isso acontecer. Então eles fizeram as primeiras interceptações, desbravaram esse caminho para hoje eu chegar aqui e estar usando o meio na sua plenitude, usando o sistema de RWR, chaff, flare, lançando bombas em cascos. Isso aí é uma satisfação muito grande. Uma satisfação muito grande em um lado que não se explora muito na aviação de caça, mas é liderar com o coração uma tripulação tão fantástica quanto a minha. Como nós exploramos bastante aqui, o avião é velho, então eu preciso de muita dedicação, desde o marinheiro mais moderno até o meu imediato, até eu, para fazer tudo isso acontecer.
Então, os meus mecânicos são homens que me inspiram bastante a tentar ser uma pessoa melhor, ser um líder melhor, e me fazem efetivamente, não só os mecânicos, né, como todo o pessoal de apoio. Eu sou da parte de operações, o pessoal tem dificuldade de entender, mas a gente aqui planeja o emprego. Se o piloto está bem na estrada é porque operações está observando como é que está o desempenho de cada um e está sugerindo para o comandante o que é que tem que ser feito para corrigir isso aí. Então, sem eles, eu não tenho avião para voar, e sem eu, o avião também, que eles prontificaram, fica parado aqui no pátio, não decola. Então, é um trabalho de equipe muito grande, para mim é uma honra muito grande, é uma satisfação que eu não tenho como descrever, e eu acho que isso é uma parte indissociável da condição de piloto de caça, né? E se fala pouco às vezes. Então, o trabalho de equipe ele é muito maior do que do piloto que a gente vê lá efetivamente na ponta da lança, lançando a bomba, dando tiro, fazendo a interceptação, fazendo o combate. Ele começa muito antes aqui com o pessoal de apoio. Mas a gente deve acompanhar o Skyhawk aqui no Brasil por Faço votos que mais uns anos aí. Que ele voe muito, por muito tempo ainda e ofereça muitas capacidades. Condições tem, né? Condições tem. Condições tem. Então tá bom. Zé Júnior, obrigado, viu, pelo bate-papo. Foi muito legal e parabéns pelo esquadrão, pela história de vida de ter chegado até aqui e que em breve a gente possa fazer outras coisas aqui também, tanto com a Marinha quanto com o esquadrão também. Sim, pô, fico muito feliz como eu falei no começo da participação, obrigado pelo convite, espero que o pessoal goste de saber que a Marinha tem aviões, né? Eu fiz questão de botar o branco hoje para diferenciar e aí, o céu é o limite. Vamos aí. E já deixar um presente contigo isso, aí. Obrigado, moeda do Fox 3 Kill. Pô, então, João, nem avisou, então eu vou ter que adiantar, né? A gente está sempre preparado na aviação naval. Vou passar aqui para você também, nossa moeda F1, que ela ocupa um lugar especial aí na sua coleção. Pô, muito obrigado. E essa aí é busca branca, viu? Pô, é mesmo? É quase igual a sua também, né? Essa é a nossa moeda institucional. Muito bonita. Aí, ó, maravilhosa, ó. Skyhawk. O VF, sensacional. Mais uma aí para nossa coleção. O A, Defesa do Mar. É isso aí.